Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho e vamos falar agora a respeito da prevenção de lesões no futebol. A preocupação com as lesões no futebol é uma constante, seja em nível profissional ou em nível recreativo. Isso ocorre em decorrência da alta exigência física do esporte, que envolve frequentes mudanças de direções, movimentos de saltos, acelerações e desacelerações, contatos físicos quase contínuos, além de ser um esporte de grande duração feito em alta intensidade. Cada dia de afastamento de atletas como Messi ou Cristiano Ronaldo significa um prejuízo financeiro na casa dos milhões, isso sem considerar o prejuízo no desempenho das equipes, o que justifica os altos investimentos feitos pelos grandes clubes ou federações nos seus departamentos médicos. A atuação dentro desses departamentos médicos envolve não apenas o tratamento das lesões, mas também e principalmente a sua prevenção. Antes de se elaborar um programa de prevenção, é importante que se compreenda quais são as lesões mais importantes que mais preocupam no esporte. O risco de lesões depende basicamente de duas variáveis: a gravidade e a incidência, ou seja, a frequência com que essas lesões acontecem. Lesões muito graves, mesmo quando pouco frequentes, geram uma grande preocupação. Aquelas lesões que têm menor gravidade, mas que acontecem com muita frequência, também trazem um prejuízo considerável aos clubes e atletas e também devem ser motivos de preocupação dos trabalhos de prevenção. Já aquelas lesões de baixa gravidade e baixa incidência não devem levar a maiores preocupações no sentido de um programa de prevenção. Vemos agora no gráfico as principais lesões com as quais devemos nos preocupar ao montar um programa de prevenção de lesões no futebol. A mais dramática dessas lesões é sem dúvidas a parada cardiorrespiratória. Ainda que bastante incomum, frente ao grande número de pessoas jogando futebol ao redor do mundo, não é incomum ouvirmos falar de atletas previamente saudáveis jogando em nível até profissional que durante uma partida caem no chão e vêm a morrer. A principal causa para a morte súbita em atletas jovens e aparentemente saudáveis é, de longe, a miocardiopatia hipertrófica, uma doença cardiológica que pode ser identificada por meio de exames cardiológicos preventivos de rotina. Dessa forma, mesmo diante de um atleta aparentemente saudável, jovem, jogando em nível profissional, é indicada a realização desses exames de forma rotineira. Ainda assim, como a parada cardiorrespiratória não tem como ser 100% prevenida, é importante que os departamentos médicos estejam sempre prontos para realizarem o tratamento de imediato, caso necessário. Outra lesão que exige a ação imediata do médico do futebol é a concussão cerebral, uma lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça ou uma agitação violenta da cabeça e do corpo. Vale a consideração de que os traumas na cabeça são a segunda causa para a entrada do médico no campo de futebol, de forma que ter um plano de ação para os casos de concussão é mandatório. Frente a um trauma violento na cabeça, o médico do futebol deverá aplicar um protocolo para confirmar ou descartar a presença de uma concussão. Caso o diagnóstico seja confirmado, é mandatório que o atleta seja afastado imediatamente da atividade esportiva e faça um repouso próximo do absoluto. E isso deve ser feito por dois motivos. Primeiro, porque o atleta que tenha sofrido uma concussão, caso permaneça submetido a um esforço físico excessivo, impedirá a plena recuperação cerebral, podendo inclusive levar a sequelas a longo prazo. Mais do que isso, esse paciente fica submetido a um risco elevado com um segundo trauma, com risco inclusive de morte. O alerta deve ser feito também para o atleta de final de semana, que treina por conta própria e que não tem um médico à beira de campo, para que, frente a um trauma de maior energia na cabeça, que afaste-se imediatamente da prática esportiva. A lesão do ligamento cruzado anterior é a principal lesão cirúrgica em jogadores de futebol e a principal causa de afastamento prolongado do esporte.
A lesão acontece quando o pé fica preso ao solo e o atleta gira o corpo sobre o joelho. Fraquezas e desequilíbrios musculares estão diretamente relacionadas à ocorrência desse tipo de lesão, de forma que é uma lesão passível de prevenção por meio de exercícios de fortalecimento e controle neuromuscular. Estudos demonstram até 50% de redução nas lesões do ligamento cruzado anterior com programas de prevenção. Lesões musculares. Entorses do tornozelo, pubalgia e dores nas costas também são associadas a fraquezas e deficiências no controle neuromuscular e também são passíveis de prevenção. Dentro dos grandes clubes e federações, esse trabalho de prevenção passa pelas mãos de diversos profissionais, entre eles médico, fisioterapeuta, preparador físico e fisiologista. Os programas são elaborados de forma individualizada, com base em testes e exames aplicados a cada atleta, o que infelizmente é uma realidade distante para a maior parte dos atletas recreativos ou de várzea, seja por uma limitação financeira, pela indisponibilidade de profissionais capacitados ou mesmo pela falta de tempo em decorrência de compromissos profissionais. Frente a esta necessidade, a Comissão Médica da FIFA elaborou e vem aprimorando um programa de prevenção de lesões denominado de FIFA 11+. O programa é composto por uma série de exercícios que visa substituir o aquecimento normalmente realizado pelo atleta antes dos treinos ou competições, de forma que este programa não agrega nenhum tempo extra dos atletas. É um programa facilmente replicável e destinado a atletas de todos os níveis de competição. Estudos para avaliar a eficácia do programa demonstraram redução de até 30% no total de lesões e até 50% no total de lesões graves, como a lesão do ligamento cruzado anterior. Atualmente, um programa desenvolvido exclusivamente para jogadores infantis também está disponível. Maiores informações relacionadas ao programa FIFA 11+, podem ser obtidas no site da FIFA. Para finalizar, podemos dizer que os programas de prevenção, idealmente, devem ser realizados de forma individualizada, com base nas necessidades de cada atleta. Mas quando isso não for possível, programas coletivos como o FIFA 11+, oferecem uma ajuda inestimável. Sendo assim, obrigado pela sua visualização e se quiser saber mais informações, acesse agora www.ortopedistadojoelho.com.br.